Existe algo que revela imediatamente o nível de inteligência emocional de uma pessoa. As palavras que ela escolhe usar, muitas vezes, não é aparência, dinheiro ou posição social que definem como alguém é percebido, mas a forma como reage, fala e responde sob pressão. Quantas pessoas destroem a própria imagem sem perceber apenas pelo que dizem? Frases impulsivas, reclamações constantes, necessidade de provar algo o tempo inteiro, explosões emocionais e comentários carregados de inveja, orgulho ou insegurança afastam respeito silenciosamente. O estoicismo entendia algo profundamente poderoso. Uma mente descontrolada sempre aparece na fala. As palavras revelam caráter, maturidade emocional e equilíbrio interno. Pessoas verdadeiramente inteligentes sabem disso. Por isso não sentem necessidade de falar tudo o que pensam. Não reagem impulsivamente e não desperdiçam energia tentando impressionar todos ao redor. Elas compreendem o valor do silêncio. Hoje vivemos em uma época onde quase todos falam demais. Opiniões o tempo inteiro, discussões o tempo inteiro, reações impulsivas o tempo inteiro. As pessoas sentem necessidade constante de provar que estão certas, vencer debates e responder imediatamente. Mas os estoicos enxergavam isso como fraqueza emocional. Porque quem não controla a própria língua dificilmente controla a própria mente. Imagine alguém que explode facilmente em qualquer discussão. Reclama de tudo, vive se justificando e sente necessidade de contar cada detalhe da própria vida. Essa pessoa pode até parecer forte externamente, mas emocionalmente transmite instabilidade. E instabilidade emocional reduz respeito. Os estoicos compreendiam algo raro. Pessoas sábias falam menos, observam mais e escolhem cuidadosamente as palavras que usam, porque palavras têm consequências. Uma frase dita no impulso pode destruir relacionamentos. Uma resposta emocional pode acabar com oportunidades. Um comentário carregado de ego pode afastar pessoas valiosas. E talvez o mais perigoso seja isto. Muitas vezes o problema não está apenas no que é dito, mas na necessidade emocional por trás da fala. Quantas vezes alguém tentou parecer superior em uma conversa? Tentou impressionar, se exibir ou provar valor desesperadamente. Pessoas inteligentes percebem isso imediatamente, porque verdadeira inteligência não faz barulho o tempo inteiro. Ela transmite presença, calma, clareza e autocontrole. O estoicismo valorizava profundamente essas qualidades. Marco Aurélio dizia que a maior parte do que ouvimos não passa de opinião, e a maior parte do que vemos não passa de perspectiva. Por isso, o sábio evita falar impulsivamente, evita reagir emocionalmente e evita transformar qualquer situação em disputa de ego. Ele entende algo extremamente importante. Nem toda verdade precisa ser dita. Nem toda provocação merece resposta e nem toda opinião precisa ser compartilhada. Agora imagine como seria sua vida se aprendesse a controlar melhor suas palavras. Quantos conflitos evitaria? Quanto respeito ganharia? Quantos problemas deixariam de existir? Pessoas emocionalmente fortes não são aquelas que falam mais alto. São aquelas que conseguem manter consciência antes de falar. Hoje muitas pessoas falam movidas por emoções momentâneas. Raiva, ansiedade, orgulho, carência emocional e necessidade de validação. Acabam revelando exatamente aquilo que deveriam controlar. Mas neste vídeo você vai descobrir as coisas que uma pessoa inteligente nunca diz. Entender por que certas frases demonstram fraqueza emocional e aprender como o estoicismo pode transformar completamente sua forma de se comunicar. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe o like. Aqui você aprende a fortalecer sua mente e desenvolver o autocontrole que poucas pessoas possuem. Agora preste atenção, porque algumas palavras podem destruir sua imagem silenciosamente, sem que você sequer perceba. A primeira frase é: "Eu sou assim mesmo." Parece inocente, mas revela algo perigoso.
resistência ao crescimento. Muitas pessoas usam essa frase para justificar impulsividade, arrogância, explosões emocionais, falta de disciplina e comportamentos tóxicos. Como se personalidade fosse desculpa permanente para permanecer igual. Mas pessoas inteligentes sabem que evolução exige responsabilidade. O estoico nunca dizia, eu sou assim e pronto. Ele perguntava, o que preciso melhorar? Existe uma diferença enorme. Porque a primeira frase fecha a mente, a segunda abre caminho para a transformação. Quando alguém explode facilmente e diz, esse é meu jeito, transforma defeitos em identidade. E quando isso acontece, para do evoluir, pessoas inteligentes assumem responsabilidade pelo próprio comportamento, porque entendem que maturidade significa corrigir a si mesmo constantemente. A segunda frase é, a culpa é dos outros. Essa é uma das frases mais destrutivas emocionalmente, porque revela a ausência de responsabilidade pessoal. Pessoas emocionalmente frágeis sempre procuram culpados. O chefe, a família, o parceiro, os amigos, ou o mundo inteiro, mas raramente olham para si mesmas. O estoicismo ensinava algo extremamente poderoso. Você não controla tudo o que acontece, mas controla como reagir. Agora imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma culpa a todos ao redor. A outra pergunta, o que posso fazer diante disso? Qual delas cresce mais? A segunda, porque responsabilidade gera poder. Vitimização gera estagnação. A terceira frase é, eu não ligo para ninguém. Curiosamente, quem mais fala isso geralmente é quem mais deseja a aprovação. Pessoas verdadeiramente seguras não precisam anunciar indiferença. O estoico não fingia frieza, apenas não dependia emocionalmente da validação alheia. Hoje muitas pessoas tentam parecer fortes dizendo, não preciso de ninguém, não me importo com ninguém, ou tanto faz. Mas muitas vezes isso é apenas mecanismo de defesa emocional, uma tentativa de esconder feridas internas. Pessoas inteligentes não transformam dor em arrogância, elas desenvolvem equilíbrio. A quarta frase é, eu sempre estou certo. Essa frase destrói relacionamentos, aprendizado e evolução pessoal, porque o ego excessivo impede crescimento. O estoicismo valorizava humildade intelectual. Os estoicos entendiam que ninguém possui visão completa da realidade. Sempre existe algo que você não sabe, algo que não enxergou ou algo que interpretou errado. Mas pessoas dominadas pelo ego sentem necessidade constante de vencer discussões, nunca admitem erros, nunca reconsideram opiniões. E isso revela insegurança disfarçada de superioridade. Pessoas verdadeiramente inteligentes não têm medo de dizer, talvez eu esteja errado, porque sabem que aprender vale mais do que parecer superior. Essa consciência transforma completamente a forma como alguém se comunica. A quinta frase é, minha vida é horrível. Isso não significa ignorar dificuldades reais. Existe diferença entre reconhecer problemas e viver alimentando negatividade constantemente. Pessoas inteligentes evitam transformar sofrimento em identidade. O estoico compreendia isso profundamente. Ele sabia que reclamação excessiva enfraquece a mente. Imagine alguém que reclama o tempo inteiro do clima, do trabalho, das pessoas e da vida. Essa pessoa entra em um ciclo mental negativo constante e passa a enxergar sofrimento em tudo. Pessoas sábias reconhecem dificuldades, mas também desenvolvem capacidade de suportá-las sem dramatização excessiva, porque reclamar continuamente raramente muda a realidade, mas frequentemente destrói paz mental. A sexta frase é, eu vou mostrar para todo mundo. Essa frase parece motivação, mas muitas vezes nasce de ego ferido e necessidade desesperada de validação. Pessoas inteligentes não constroem a vida tentando provar algo para os outros. Elas constroem porque possuem propósito próprio. Quantas pessoas vivem tentando impressionar, mostrar sucesso,
dinheiro, superioridade e felicidade, apenas para receber aprovação externa. O estoicismo ensina algo poderoso. Quem depende de aplausos também sofre com críticas, e isso o aprisiona emocionalmente. Pessoas sábias preferem progresso silencioso. Não precisam anunciar cada conquista, nem transformar tudo em competição de ego. Elas entendem que segurança interna fala mais alto do que exibição constante. A sétima frase é: eu não consigo. Existe diferença entre reconhecer dificuldades e decretar derrota antecipadamente. Muitas pessoas desistem mentalmente antes mesmo de tentar. O estoicismo ensinava resistência, disciplina e persistência. Os estoicos acreditavam que grande parte da força humana nasce justamente no desconforto, quando alguém enfrenta o primeiro obstáculo e imediatamente diz: isso não é para mim, ou é impossível, enfraquece a própria mente. Pessoas inteligentes entendem que dificuldade não significa incapacidade, significa treinamento. Agora pense com sinceridade. Quantas dessas frases você já repetiu sem perceber? Quantas vezes suas palavras revelaram emoções que sua mente ainda não aprendeu a controlar? Talvez o verdadeiro sinal de inteligência não esteja em falar muito, mas em saber exatamente o que não deve ser dito. Existe algo que pessoas emocionalmente inteligentes entendem muito cedo. Nem toda fala demonstra força. Muitas vezes, quanto mais alguém fala, mais revela insegurança. Pessoas equilibradas não sentem necessidade constante de provar valor. Mas pessoas inseguras frequentemente fazem exatamente isso. Elas falam demais, se justificam demais, tentam impressionar demais e reagem demais. O estoicismo enxergava isso com muita clareza. Por isso valorizava tanto o silêncio consciente, não o silêncio da covardia, mas o silêncio do autocontrole. Quantas discussões poderiam ser evitadas se as pessoas aprendessem a controlar impulsos emocionais antes de responder? Quantos relacionamentos seriam preservados? Quantos arrependimentos deixariam de existir? Porque palavras ditas no impulso frequentemente carregam emoções descontroladas. Agora vamos falar sobre frases que revelam insegurança emocional imediatamente. A oitava frase é: você sabe com quem está falando? Essa frase revela a fragilidade do ego. Pessoas verdadeiramente fortes não precisam usar status para impor respeito. Quem possui valor real não precisa anunciá-lo o tempo inteiro. Hoje muitas pessoas confundem arrogância com força, mas arrogância frequentemente nasce do medo de parecer pequeno. Pessoas inteligentes não precisam diminuir ninguém para se sentirem importantes. A nona frase é: eu falo mesmo. Essa frase costuma aparecer depois de falta de controle emocional, ofensas e grosserias. Como se sinceridade fosse desculpa para a ausência de maturidade. Existe diferença entre honestidade e agressividade. O estoicismo valorizava a verdade, mas também equilíbrio. Falar tudo o que pensa sem consciência não é autenticidade. É impulsividade emocional. Pessoas sábias entendem timing, contexto e equilíbrio. Nem toda verdade precisa ser despejada brutalmente. A 10ª frase é: ninguém me entende. Essa frase muitas vezes revela isolamento emocional profundo, mas também pode revelar a crença de que o mundo inteiro está contra você. Pessoas emocionalmente frágeis frequentemente se sentem incompreendidas constantemente, mas o estoicismo ensinava autonomia emocional. Os estoicos entendiam que nem sempre seriam compreendidos. E tudo bem, pessoas inteligentes aprendem a validar a si mesmas internamente. E isso reduz enormemente a necessidade de aceitação constante. A 11ª frase é: eu não preciso aprender mais nada. Essa talvez seja uma das frases mais perigosas de todas.
porque marca o início da estagnação mental. Pessoas inteligentes permanecem aprendizes pela vida inteira. Quanto mais conhecimento desenvolvem, mais percebem o quanto ainda desconhecem. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia constantemente sobre corrigir a si mesmo. Pessoas sábias permanecem abertas ao aprendizado porque entendem que evolução nunca termina. A 12ª frase é: eu vou me vingar. Essa frase revela prisão emocional, porque mostra que alguém ainda está dominado pela dor. O estoico compreendia algo extremamente profundo. O ódio prolongado destrói primeiro quem o carrega. Viver alimentando raiva, vingança e ressentimento consome energia mental absurdamente. Pessoas inteligentes preferem algo muito mais poderoso: indiferença emocional, porque superar alguém silenciosamente preserva sua paz. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes deste vídeo: o poder do silêncio estoico. Hoje o silêncio é raro. As pessoas sentem necessidade constante de responder, reagir e provar algo. Mas pessoas emocionalmente fortes entendem que silêncio também comunica poder. Imagine alguém que permanece calmo diante de provocações, não reage impulsivamente e não entra em disputas inúteis de ego. Isso transmite autocontrole, e autocontrole gera respeito. O estoico sabia que perder a paz para qualquer provocação significa entregar controle emocional aos outros. Quantos conflitos nascem simplesmente porque alguém não suportou ficar em silêncio? Uma resposta impulsiva, uma mensagem enviada no auge da raiva ou um comentário feito sem pensar podem criar arrependimentos enormes. Pessoas inteligentes entendem algo poderoso: nem toda batalha merece sua energia. Como desenvolver uma comunicação inteligente? O primeiro passo é aprender a pausar antes de falar. Parece simples, mas muda vidas. Entre emoção e reação, existe um pequeno espaço, e dentro desse espaço mora sua consciência. O segundo passo é parar de falar para impressionar. Grande parte das falas exageradas nasce da necessidade de validação. Mas quem realmente possui segurança interna não precisa provar tanto. O terceiro passo é aprender a ouvir. Hoje quase todos querem falar. Poucos querem realmente compreender. E o quarto passo talvez seja o mais importante: desenvolver paz interna. Porque uma mente agitada cria fala agitada. Uma mente impulsiva cria palavras impulsivas. Mas uma mente equilibrada transmite calma até no silêncio. Agora pense nisso com sinceridade. Suas palavras têm revelado força emocional ou inseguranças escondidas? Você fala para comunicar ou para ser validado? Talvez o verdadeiro sinal de inteligência não seja ter sempre algo a dizer, mas desenvolver sabedoria suficiente para saber quando o silêncio vale mais. Existe algo que poucas pessoas entendem, mas que muda completamente a forma como você é visto pelo mundo. Sua inteligência emocional aparece na maneira como você fala, mas principalmente naquilo que escolhe não dizer. Qualquer pessoa consegue reagir impulsivamente. Qualquer pessoa consegue explodir. Mas controlar a própria mente é raro. E o estoicismo sempre ensinou exatamente isso. O verdadeiro poder não está em vencer discussões, está em dominar a si mesmo. Pense em quantos problemas da sua vida começaram por palavras ditas no impulso. Discussões desnecessárias, relacionamentos desgastados, arrependimentos e conflitos poderiam ter sido evitados com alguns segundos de consciência. Muitas pessoas passam anos treinando aparência, mas nunca treinam a própria mente. Aprendem a parecer fortes, mas não a serem fortes. Então vivem reagindo emocionalmente a tudo: críticas, provocações, discordâncias e opiniões alheias. Mas o estoico compreendia algo profundamente libertador: nem tudo merece sua reação. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece atenção. Quando você aprende isso, para de desperdiçar energia emocional com coisas pequenas.
Imagine uma pessoa que não precisa interromper os outros para parecer inteligente, que não sente necessidade constante de vencer debates e que não transforma toda a conversa em disputa de superioridade. Essa pessoa transmite maturidade emocional imediatamente. Pessoas verdadeiramente inteligentes não precisam anunciar sabedoria o tempo inteiro. Ela aparece naturalmente no equilíbrio, na calma e na forma como lidam com pressão. Vivemos em um mundo onde quase todos reagem instantaneamente. Tudo é impulsivo. Tudo é imediato. As pessoas falam antes de pensar, julgam antes de compreender e atacam antes de refletir. E então vivem emocionalmente cansadas, porque uma mente sem autocontrole nunca encontra paz. Mas quando você aprende a observar antes de reagir, percebe quantas situações não precisavam da sua energia. Silêncio não significa fraqueza. Muitas vezes o silêncio exige muito mais força do que a reação impulsiva. Responder emocionalmente é fácil. Difícil é manter consciência quando o ego quer explodir. O estoico não buscava controlar o mundo. Buscava controlar a si mesmo, porque entendia que quem domina a própria mente não se torna escravo das emoções do momento. Agora imagine como seria a sua vida se desenvolvesse essa habilidade? Você sofreria menos por opiniões alheias, evitaria conflitos desnecessários e preservaria sua paz mental. Porque pessoas emocionalmente fortes não precisam reagir a tudo para provar valor. Talvez essa seja uma das maiores mudanças que você pode fazer na vida. Parar de falar movido pela emoção e começar a agir movido pela consciência. Porque palavras podem revelar fraqueza, mas também podem revelar sabedoria. Agora pense nisso com sinceridade. Quantas vezes você falou apenas porque o ego queria vencer? Quantas vezes reagiu apenas porque queria ter razão? Tudo isso consome energia emocional. Mas quando você aprende a escolher suas palavras com consciência, sua presença muda completamente. Você deixa de transmitir ansiedade e necessidade de validação e começa a transmitir equilíbrio. Poucas coisas são tão poderosas quanto alguém emocionalmente equilibrado. Porque equilíbrio transmite segurança, maturidade, inteligência e força interna sem precisar gritar, impressionar ou provar nada o tempo inteiro. Talvez agora você esteja entendendo algo muito importante. O verdadeiro sinal de inteligência não é falar muito, vencer debates ou parecer superior. É desenvolver uma mente tão forte que nem toda situação consegue tirar sua paz. E talvez seja exatamente isso que o estoicismo tenta ensinar há milhares de anos. A pessoa mais poderosa da sala raramente é a mais barulhenta. Geralmente é a mais consciente. Se esse vídeo fez você refletir, deixe o like agora. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam fortalecer a própria mente. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre estoicismo, inteligência emocional e autodomínio. E escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas extremamente poderosa. O silêncio também é inteligência. Porque no momento em que você aprende a controlar suas palavras, começa também a controlar sua própria mente.